Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV, um programa de entrevistas que aborda assuntos gerais. Hoje, entrevistando o empresário Haroldo Nackmelzer. Senhor Haroldo, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação recebê-lo aqui no 40 Minutos. Obrigado pela oportunidade que você está me dando e vamos ver se eu vou conseguir preencher. Senhor Haroldo, o senhor veio da onde? Eu, na verdade, vim de Cruzeiro do Oeste, na cidade noroeste do estado. Sou já do próprio estado. Nasci em Triunfo, Paraná. Triunfo, Paraná? É. É a mesma cidade da professora Rosicléria, aqui da UDC? Pelo que me consta, sim. O senhor chegou a conhecê-la lá ainda? Não, lá não. Eu só nasci lá, nem conheço Triunfo, na verdade. Só vejo falar, porque minha mãe fala de Triunfo, etc. Então eles vieram para cá quando o senhor era ainda pequeno? Eu vim para o Norte do Paraná, em Londrina. Sim. E ficamos em Londrina, Maringá, Rolândia, e depois, mais tarde, eu acabei vindo para Cruzeiro do Oeste. Depois, acabei de Cruzeiro vindo para Foz do Iguaçu. O senhor ficou tempo em Cruzeiro do Oeste? 20 anos. O senhor veio com 20 anos para Foz do Iguaçu? Não, fiquei 20 anos em Cruzeiro do Oeste. Com quantos anos o senhor veio para cá? Vim para cá com 40 anos. E por que o senhor veio para Foz? Na verdade, aqui era o famoso Eldorado, né? Todo mundo falava que dinheiro corria e justamente eu tive uma firma lá e uma sociedade e acabei dando com os burros na água. E o senhor veio na época que iniciou a Itaipu aqui? Não, eu vim já em 80, mas comecei com a serralheria, porque eu tenho indústria de serralheria. E então, me dei bem, porque cidade que está crescendo precisa justamente fazer esquadrias de ferro, estrutura metálica, essas coisas. E aqui estava precisando de mão de obra especializada, me dei bem, graças a Deus. Hoje o senhor ainda trabalha com serralheria? Continuo trabalhando, infelizmente só sei fazer isso. Sim. Eu comecei na idade de 12 anos, no tempo ainda. Não sei se vale a pena citar esse fato, mas naquele tempo o pai e a mãe levavam um filho de 10, 11, 12, 13 anos, levava numa firma qualquer e dizia para o dono, para o gerente, ó, vou deixar meu filho aqui e só para aprender, não precisa pagar nada. Mas não era usufruir e explorar a criança. Ele estudava de manhã e ficava na parte da tarde naquele gênero de serviço. Ou então ele estudava à tarde e fazia o serviço de manhã. E eu com 12 anos, eu estava na serralheria, veja só como foi o caso. Minha mãe passou num barzinho de sinuca e viu eu lá. Jogando tudo bem. Sinuca. No outro dia me juntou e levou numa serralheria e falou para o dono, deixa esse garoto aí, não precisa pagar nada para ele, só que eu não quero que ele ande na rua. Eu estudava de manhã e depois da tarde eu ia para a serralheria. Eu sei que eu levei 6 meses sem ganhar um tostão, só que hoje eu sou serralheiro, minha mãe ainda é viva e eu a sustento ela. Então o senhor vê essa prática como positiva, se fizessem hoje em dia, o senhor aprovaria? Eu aprovaria por quê? Porque inclusive eu tenho um pessoal que trabalha comigo, que ainda não era antes de 88, que criaram essa Constituição de primeiro mundo num país de terceiro, talvez indo para o quarto, né? Porque se você não dá uma profissão para um garoto, ele não aprende a trabalhar. E justamente, você pode notar que os jovens aprendem muito mais fácil. Você vai ensinar uma língua para uma criança, ela aprende muito mais rápido do que se tentar ensinar para um adulto. E a profissão é assim, ele fica olhando e aquilo ele vai guardando. Porque a criança ainda não tem praticamente nada na cabeça, ela está fazendo o recheio mental. Tudo que você mostra para ela é novidade, ela vai guardando. Sim. E com isso, você está dando uma cultura para ela, uma instrução. Tanto é que eu, com 12 anos, junto com um outro serralheiro, entre aspas, também estudava comigo, nós dois estudávamos por coincidência, na mesma série do grupo escolar. Nós fazíamos porta de rolo. Só que na hora de carregar a porta, nós tínhamos que chamar os adultos para poder carregar, que nós não aguentávamos o peso, mas nós sabíamos fazer. Com 6 meses eu aprendi. Quer dizer, então, e eu continuava estudando e ele estudava e nós aprendemos profissão. Hoje em dia,
olha bem, eu friso isso, que essa Constituição, ela ficou, começou a surgir, por exemplo, aqueles lavador de carro, de farol, depois da Constituição. O senhor acha então que as leis trabalhistas atuais já são superadas, que deveria haver uma reforma trabalhista? Já, porque não tanto nesse sentido, porque os jovens aprendendo a trabalhar cedo e aprendendo a ganhar o dinheirinho dele cedo, ele se desvia de tentar roubar e partir para o lado da marginalidade. Porque, claro, veja bem, um rapazinho de 13 anos, ele tem vontade de comer um sanduíche, tomar um guaraná, tomar um sorvete, porque isso é do dom da própria criança, comer um doce, né? Uhum. Mas só que o pai é pobre, mãe é pobre, não pode pôr ele trabalhar porque eles não aceitam, porque diz que está te explorando, está fazendo trabalho escravo. Existe trabalho escravo, não resta dúvida. Mas no meu tempo, não. Eu fiquei 6 meses sem ganhar um tostão, porque minha mãe podia também me sustentar. Mas depois, quando eu comecei a aprender a produzir, a própria firma começou a me pagar. E eu já pensou, eu com 12 anos, eu recebi o primeiro salário meu, certo? Não era aquelas grandes coisas, mas na verdade era meio salário mínimo. Meio salário mínimo naquela época era muito dinheiro. Para você ter uma ideia, em 1957, quem ganhava 500 cruzeiros, olha, 500 cruzeiros naquela época, ele conseguia pagar aluguel, pagar armazém, pagar luz, água, certo? E ainda sobravam 150 para ele fazer outras coisas, comprar roupa, comprar um móvel, comprar outra coisa. Depois, em 57, por exemplo, eu comprei, estava em Maringá nessa época, eu ganhava 1.100 cruzeiros, olha que era, comprei um terreno lá e pagava 400 cruzeiros por mês no terreno, sobrava ainda, certo, 650, eu comprei uma bicicleta, eu pagava aluguel e eu pagava o armazém, que naquele tempo a gente comprava em caderneta, assim, marcado assim, e chegava no fim do mês. Então, um salário mínimo era muito dinheiro. E eu, com que idade eu tinha? Eu tinha 16 anos. Já se divertia, comprava as suas coisas. Comprava minhas coisas e mantinha uma casa. Quer dizer, porque eu aprendi que a única maneira de ganhar dinheiro era trabalhando. Sim. E com isso a gente ensina a criança. Já tentei falar para muitos sindicalistas, porque quando houve essa mudança aí, disse que foi um avanço enorme tirar a criança do trabalho. Não, nós começamos a arrumar trombadinha. Exato, houve um recuo muito grande. Houve porque... Eu vejo também esses movimentos aí que fazem para diminuir jornadas de trabalho, até esses movimentos aí questionáveis para reduzir jornada de trabalho em supermercado. Num momento em que nós precisamos gerar emprego, que se aumente as jornadas de trabalho, que ponham mais gente a trabalhar. Nos grandes centros as empresas trabalham 24 horas, só que vai mudando, pessoal, todo mundo empregado. Então, não consigo entender qual é a mentalidade sindicalista atual. Porque eu não sei, mas se nós notarmos como é que hoje vive-se, como é que se vive? Se você pegar um jornal, por exemplo, desse jornal que você torce, sai sangue, quem morre é só jovem, só jovem. Por quê? Porque ele não tem condições, por exemplo, financeiras de ter uma vida que não seja da marginalidade, que ele fica sem dinheiro, ele vai fazer o quê? Primeira coisa é roubar. Claro. E eu roubar, então, aqui nós estamos na fronteira, fazer um tráfico que é fácil, é só ir do lado de lá, eles já fazem ele de mula, ele já vem. Teve uma entidade aqui em Foz do Iguaçu que chamasse Servim, Serviço de Valorização e Integração do Menor. O senhor fez parte dessa entidade? Eu fazia parte. E teve um casal amigo nosso, o Carlão Acélia, muito conhecido por aí. Eles fundaram e depois a gente, como é meio Dom Quixote, gosta de batalhar nessas coisas assim que não dá lucro para ninguém, mas para a gente também não dá, mas a gente quer ver um mundo melhor. E tinha os garotos lá que faziam, eles mexiam com droga, eram drogados e faziam tráfego. E eu, na serralheria, eu levava alguns para lá para começar a dar uma profissão para eles. Eu andei levando para lá, assim, uns 20 garotos. Na verdade, só 3 se tornaram serralheiro. Tudo bem. Mas chegava assim no dia do pagamento, por exemplo, que a gente não pagava bastante porque estavam aprendendo, mas a gente dava uma graninha que para um outro garoto. Como um incentivo, né? Incentivo. E um dia um dos garotos falou assim: ô tio,
Ó, isso aqui que você me deu aqui em 15 dias de serviço, eu ganho numa hora lá na ponte. Você veja o que nós podíamos fazer. Aí não dá para competir, né? Então, o mundo é assim. Agora, o porquê? Por que a gente não pode... Um outro fato aconteceu, eu estava trabalhando, acho que foi em 91, estava trabalhando lá no Centro de Convenção, fazendo lá uma estrutura metálica, e tinha um garoto, filho de um pedreiro, que é conhecido meu, ele falou, leva ele para te ajudar e tal. E eu não sabia dessa lei. Sim. De repente chegou uma fiscal do INSS lá, primeira coisa me multou. Sim. E pegou o garoto e falou, some daqui, garoto, que você não pode ficar aqui e tal, que é contra a lei, não sei o quê. O garoto abriu a mala de ferramenta e falou, a senhora é uma... Eu vou olhar bem qual é seu carro, que eu vou riscar seu carro. Vocês querem que a gente seja trombadinha? Nós estamos aqui porque eu vim ajudar meu pai. Você tinha que estar na escola. Ele falou, pois é, mas meu pai não tem nem dinheiro para dar o meu caderno e tal. Tudo isso, certo? Ela rasgou o verbo. E eu ainda falei para a pessoa, eu falei assim, se podia pelo menos quebrar essa multa, R$2.000, logo recente tinha saído. Né? Falei, isso quando o senhor estava ajudando um garoto, né? Sim. Tudo bem. E o garoto abriu o verbo para cima dela, dizendo que a senhora quer que a gente... Ela falou, mas é lei, eu tenho que cumprir a lei. Ah, mas a senhora é uma... Sabe? Então, esses fatos, daí... Eu já tinha prevenção contra esse tipo de coisa, porque, na verdade, eu, como garoto, saí de aprender. Claro. Uma profissão justamente na época boa. E desses fatos a gente tinha muito mais exemplos. Eu tinha meu padrinho tinha oficina mecânica, junto com ele lá tinha 4, 5 já. Mas as leis eram as mesmas, só não havia tanta fiscalização, talvez? Não, antes de 88 era aberto, você podia pegar na tua padaria, na tua alfaiataria, na tua oficina mecânica, na tua serralheria, na tua marcha, tudo que você tiver. Aprendizes, era aprendiz. Sim. E aqueles garotos já logo aprendem, porque a criança aprende rápido. Lógico que o que eu fazia? Um dos fatos que aconteceu, por exemplo, teve um garoto que trabalhava, depois o irmão dele veio pedir serviço para mim. O senhor trabalha e tal. Eu falei, você estuda? Ele falou, eu estava estudando aí, mas faz um mês aí que eu não vou mais por causa que eu estou desempregado, não tenho dinheiro para comprar livro, etc e tal. Eu vou te dar o serviço, mas você vai voltar a estudar. Eu falei, mas daí eu vou reprovar. Eu falei, não tem importância, mas do que você aprender daqui para frente vai valer no ano que vem, quando você for fazer a mesma série. E ele, mas se não estudar, não te deu a vaga. Ó, dos serralheiros que eu tenho, todos os dois têm 2º grau. Sim. Então, quer dizer, e são caras inteligentes, a gente conversa, sabe, fala de pi, né, do pi. E aprenderam com facilidade, se interessaram. Porque a pessoa que estuda, a mente vai abrindo. Só que a gente não consegue fazer esses políticos entender que estava na hora de dar uma revisada. Porque tem muito marginal. Veja que os marginais é tudo gente nova, porque ele não tem oportunidade de vida. E imagine você como um empresário, você pagar para um cara de 15, 16 anos, 17 anos, para ele aprender. Não dá, porque você já ganha pouco hoje. Para você investir numa pessoa, para ensinar ele a trabalhar, não dá. Você tem que pegar a pessoa que já começa a produzir alguma coisa. Então... E o mercado está cada vez mais exigente. A pessoa ela tem que chegar já com conhecimento, se ela quer ganhar. Né? Normalmente as empresas fazem isso. O que está acontecendo? Quem tem uma faculdade hoje já encontra dificuldade em trabalhar. O bom é 2, 3 de pós-graduação, não sei o quê, falar 1, 2, 3 línguas. Quer dizer, o mundo está ficando cada vez mais exigente. Sim. Isso no âmbito assim mais elevado, né? Mas se você pegar, por exemplo, no trabalhador braçal, em ter uma pessoa que tem, digamos, o 1º grau ou o 2º grau, você tem um trabalhador mais inteligente, mais responsável, que dá menos trabalho, que dá mais produção e, consequentemente, Sim. ele tem vida melhor. Senhor Haroldo, desculpe interromper, mas a produção já está pedindo ali. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o empresário Haroldo Nackmelzer, serralheiro e empresário e muito ligado também à igreja. É isso, seu Haroldo? O senhor parece que o senhor montou o primeiro cursilho em Foz do Iguaçu. Qual é o objetivo do cursilho? Na verdade, não foi bem o primeiro, mas ajudei a montar, porque quando eu vim
de Cruzeiro do Oeste, cheguei aqui, uma cidade enorme como essa, assim, e o Cursilho, o que tem? O ideal do Cursilho é tentar melhorar o mundo, pegando pessoas de liderança, porque eu sei que com pessoas de liderança ele consegue transformar o mundo. Como transformar o mundo? Ficar ele melhor, melhor patrão, melhor empregado, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor pai, quer dizer, tudo sendo melhor. Por quê? Mas isso partindo do próprio coração. Então o Cursilho tem uma meta. Essa meta é fazer isso. E como eu vi aqui em Foz que não tinha esse instrumento de renovação cristã, porque na verdade é um instrumento de renovação cristã, resolvi a montar. Mas até parece coincidência. Eu acredito no Espírito Santo. Pode ser que às vezes possa ter alguém até rindo. Mas justamente veio um padre aqui passar 6 meses em Foz do Iguaçu, ali na catedral, e ele notou que também não tinha Cursilho em Foz do Iguaçu. E ele resolveu, falou assim, puxa, vamos ativar esse movimento, porque em outras cidades funciona, no Brasil todo funciona, no mundo todo funciona, por que Foz do Iguaçu não funciona? Em que ano começou esse Cursilho? Não, na verdade o Cursilho no mundo começou em 49. Não, eu digo aqui em Foz. Aqui ele começou em 79 fazendo o primeiro Cursilho. Ele tinha um pessoal de Medianeira que vinha com Cascavel fazer o Cursilho. Então fizeram o primeiro, segundo, terceiro. Mas daí pararam em 71, em 81, até 84 não tinha. Daí em 84 é que estava acontecendo esse fato comigo aí, e o padre começou a procurar, até que chegou, ele foi... conversava, via você assim, escuta, você viu falar de Cursilho? Você falava, não. Se você falava, vi, tá, então que bom, etc. Onde é que você mora, teu telefone e tal, etc. Já iam buscando as pessoas dessa maneira. E até que ele chegou numa menina que participava na catedral, falou assim, você já viu falar de Cursilho? Ela falou assim, e eu já vi porque minha professora fez, que era a minha esposa. Quem é a tua professora? A fulana. Sabe onde ela mora? Sei e tal, etc. Um dia... bate em palma lá em casa. Sim. É aqui que mora a dona Marisa e tal, etc. E tal. Eu quero falar com o marido dela. Sou eu. O senhor fez Cursilho, né? Falei, fiz. Então, daí montamos ali, daí começamos a procurar, montamos o primeiro núcleo e daí começamos a montar. Trouxemos mensageiros e as pessoas que falam no Cursilho de fora, de Morama, de Mato Grosso e tal. E daí começou. Daí do quarto para frente, hoje nós estamos no 45. Pelo que eu entendi, vocês buscam extrair a essência boa do ser humano. Isso. Mas aqui, por ser fronteira, não é mais difícil. E que nem o senhor falou, vocês montam um grupo. Depois vocês conseguem acompanhar e monitorar esse pessoal que passou pelo Cursilho? Porque o Cursilho tem uma marca indelével. Quem passa aqueles 3 dias lá nunca mais esquece, principalmente o número do Cursilho, porque é muito batido. E é um fato que acontece na nossa vida, que muda a nossa vida, a gente não esquece. E daí existe a escola do Cursilho que funciona, todas as segunda, terça, quarta, dependendo do núcleo, né? Nós aqui temos o núcleo São Francisco, o núcleo do centro, o núcleo do Porto Meira, São Miguel, essas cidades todas dentro da diocese têm um núcleo. E daí eles vão participar da escola e a gente depois vai fazendo uma amizade e vai monitorando, entre aspas, quer dizer, uma amizade se cria e que vai dando chance de o movimento ir se expandindo cada vez mais. Modifica a vida de muita gente para o lado bom. Senhor Haroldo, estou vendo aqui no meu script que o senhor serviu as forças do país na ONU, é isso? Eu tirei o meu serviço militar no Rio de Janeiro e justamente nessa época de 1961 para 62 formaram as tropas Força de Emergência das Nações Unidas lá no Rio de Janeiro. Eu estava lá e eu, jovem tem aquela vontade de conhecer o mundo e fazer aventura. E eu parti, fui aceito e fui. Passei de 61 e 62 na Palestina, na faixa de Gaza, Rafa, Canyones, Canal na época que havia muitos conflitos, sempre existiu, mas e por que criaram essa força de emergência? A força de emergência, na verdade, sempre em qualquer lugar que ela vai, nós apelidávamos ela de a turma do deixa disso. Tinha 2 brigantes, a gente entrava no meio, tenha calma lá, tenha calma aqui, mas sempre sobra para a gente, né? Sim. Mas pelo menos ficava um tempo de paz, entre aspas, né? Porque de vez em quando tinha uns conflitos
escondido à noite e tal, etc. Vocês estavam tentando separar os palestinos dos israelenses? Não, eles já existiam uma linha demarcatória de armistício que se chama uns do lado e outros do lado de cá, só para eles não beligerarem mais, né? Mas eles não aguentavam. Vocês não conseguiram resolver? Não, nós não. Tanto é que quando chegou em 67 houve aquela guerra dos 6 dias, né? Que o Israel veio e tomou tudo. Inclusive cercou os nossos quartéis. Eu não estava mais lá, mas depois eu li a respeito. Deixou todos os quartéis da ONU fechados ali e tomou o território palestino de novo e jogou nós nos navios e mandou embora. O senhor chegou a ver presenciou algum fato que foi marcante nesse período que o senhor estava lá? Marcante de quê? Assim, de morte? Pode ser, de morte, alguma coisa assim. Lá acontecia fatos que de vez em quando a gente fazia uma patrulha à noite e uma turma talvez invadia por lá de cá para fazer terrorismo do outro lado. E às vezes a gente pegava ou eles indo ou eles voltando e a gente tinha a missão de pedir. Mas eles respeitavam vocês? Não, eles respondiam dando tiro. E é justamente aí que de vez em quando morriam membros nossos. Morreu 3 amigos meus justamente junto comigo. O senhor presenciou? Presenciei. E acontecia um fato é doloroso a gente falar. Do lado de lá, do lado de Israel tinha plantação, do lado de cá ainda era um tempo minado da guerra. Então tinha a estrada na linha demarcatória de armistício, nós não podíamos sair da estrada porque ali foi varrido as minas, foram varridas as minas. Dali para lá a gente era proibido pisar, porque algum daqueles que invadiam ali pisando, correndo pelo deserto, pisavam numa mina e às vezes a gente via no escuro aquele clarão lá subindo perna, pedaço, gente. E as pessoas entravam ali para quê? Para fugir, para atravessar? Estavam fugindo do que tinham ido do lado de lá e estavam fugindo de nós, porque nós tínhamos a obrigação de prendê-las e levar e entregar para o próprio governo deles, né? Mas eles não queriam, acho que essa vergonha de ser preso, eles saíam correndo no meio do deserto. O mais difícil é no outro dia a gente ir lá buscar os restos mortais. Como é que a gente fazia? A gente via as pegadas, então a gente pisava naquela pegada, na outra pegada, porque ali tinha pisado e não tinha estourado, é porque não tinha mina. Mas era arriscado. Era arriscado, porque quem sabe se o cara que pisou pouco peso, certo. E daí a gente podia, mas a gente tinha que buscar a gente. E vocês pegavam esses restos mortais da pessoa e daí recolhiam e mandavam para a família? Não, nós entregávamos para o governo deles, nós não tínhamos outra obrigação. Sim, mas quando morria de vocês? Nosso daí vinha todo aquele aparato de fazer a exumação do cadáver, de sentar um caixão e tal, e a mamãe trazia de volta em avião. Era difícil. É triste, né, observar. É triste porque você vê que foi teu amigo, talvez podia ter sido você, ou amanhã pode ser você. A gente não entende o porquê das guerras, o porquê dos ódios. Só que a gente ia também para essas patrulhas, sabendo que podia acontecer, mas a gente ia. O senhor, como membro da ONU, o senhor pensa que teria solução isso? E qual seria a solução? Porque isso é uma guerra milenar, né? Na verdade começou nos tempos modernos agora. Começou na década de 40, quando os alemães começaram na guerra, a matar judeus, etc. E eles começaram a se refugiar na Palestina. Lógico, daí houve o choque de etnia árabe e judaica. Começou ali já em 47, 49, 50 e foram indo. Daí começaram a brigar por causa da terra. E até hoje eles brigam, porque eles já brigavam antes, né? Certo. E brigam hoje. Então, a solução disso aí, eu posso às vezes falar, mas seria Jesus Cristo. E, na verdade, um acredita em Alá e o outro acredita no Deus Pai, não acredita em Jesus. Eu não sei se... O dia que eles descobrirem Jesus, então volta a paz. E Jesus é daquela região, né? Nasceu lá, né? Nasceu em Belém, que fica ali na Palestina. E além desse trabalho que o senhor exerceu ali naquela região, o senhor chegou a conhecer outros países, outras áreas por ali? A gente tinha férias, então eu fui para o Cairo, no Egito,
fui para Jerusalém para conhecer, que ficava na Jordânia, e Ilha de Capri, fui para Grécia, para Alemanha, para o Líbano. O Líbano naquele tempo era uma cidade muito bonita, assim que nem Curitiba, limpa, sabe? Era a capital do Oriente Médio, a cidade mais culta. Tinha uma universidade do Líbano, era só com professores da Sorbonne. O senhor disse que era porque mudou... Não, depois houve aquela guerra civil, sim, aí, etc., que arrasou com a cidade, e hoje, coitado, os próprios libaneses mais antigos têm saudade daquele tempo que o Líbano era uma capital, embora no Oriente Médio, mas com um estilo ocidental. Sim. O senhor chegou a conhecer o Mar Morto também? O Mar Morto faz parte da história daquela sim, região, o Rio Jordão, né? Chegou a entrar no Mar Morto? Chegamos. Como que é a água lá? A água tem uma porcentagem de sal tão grande que você pode deitar lá, mesmo sem saber nadar, você fica. Você flutua boiando, mesmo? Boiando. Se você correr, pode Se andar você até fosse na uma água. cama, no caso não, porque não chega tanto, né? Mas você ficaria. A pessoa não afunda ali? Não afunda. Você se deita assim e fica. A parte da metade de você fica para fora d'água, como se fosse uma câmara de ar. Que maravilha. Mas é a salinidade, ela sim, chega a arder nas partes mais sensíveis da gente, no olho, no ouvido. certo. Meio sofrido, né? Senhor Haroldo, nós temos muita coisa para conversar, mas infelizmente nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem para a gente encerrar o programa. Na verdade, eu agradeço a oportunidade de estar contando isso, porque quando eu fui convidado eu não sabia qual seria o assunto, mas foi uma pessoa que me indicou justamente por causa da minha liderança de igreja. Eu atuo muito no movimento de cursilho, no Conselho Nacional de Leigo, que se me der uma nova oportunidade eu quero falar a respeito disso, porque a igreja é composta do clero e dos religiosos e dos leigos. Quer dizer, nós sim, somos parte dessa igreja. A partir do momento em que a gente se organiza, certo? O mundo todo vai se organizando, porque a igreja ela sempre debateu fatos importantes que vem acontecendo na humanidade, e ela vem denunciando antes para que a sociedade tome ciência desse fato. Por exemplo, a campanha do ano passado era sobre a água. O mundo se preocupa sobre a água. sim. Então a igreja vem tentando. Queria que o povo, mesmo que não fosse religioso, mas quando a igreja falasse alguma coisa, se antenasse, porque a igreja fala para o bem, fala pro bem. E a igreja não tem interesse nenhum financeiro de nada disso, já provou no passado e prova nesse. Então essa é a minha mensagem. Tá bom, eu agradeço a sua participação em nosso programa. Nós tínhamos algumas fotos também para mostrar do senhor no exterior, mas vamos aguçar a curiosidade e vamos deixar para o próximo programa, talvez mais para frente, o ano que vem, quem sabe. A gente volta a conversar aqui e mostramos o restante desse excelente trabalho que o senhor vem produzindo pelo social. Agradeço a sua presença e o programa 40 Minutos termina aqui. Muito obrigado.